Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 25 de fevereiro, 20 horas e 52 minutos. Eu vim um pouquinho mais tarde, porque a gente estava vendo algumas coisas e vendo algumas notícias, né? Já está inteirado do que está acontecendo. O Brasil hoje parou, né? Nós paramos para ver o que está acontecendo. E eu queria, paz do Senhor, Leninha, eu queria, boa noite, Simone, que alguém me dissesse se o ventilador está incomodando eu falar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Terrível, né? Eu não entendo por que tem gente que tem cabeça para ouvir um barulhão desse, né? Shalom a todos, boa noite, Alexandre, Viviane, Leninha. Não tá atrapalhando, não? Porque tá meio calor aqui, meio inteiro, né? Hoje deu uma chuva forte aqui, bem forte. Mas é isso aí, nós vimos, né, muita... Hoje foi um dia de passeata, né? Acho que nunca nós vimos... então tá bom, obrigado, Leninha. Obrigado, gente. Graça e paz, Val. Obrigado, então. Mas é o seguinte... Hoje nós vimos, né, quanta gente na rua, né, quanta gente na Paulista, muita gente. Boa noite, Suzana. E eu fiquei, porque eu assisti o discurso deles, e eu fiquei assim, pensativa. Porque a princípio você fala assim, meu Deus, será que eu tô pecando, né, em ter as percepções que eu tenho? Será que eu estou pecando em ter a visão que eu tenho? Será que é pecado? Será que eles estão certos ou eu estou totalmente errada? Eu passei a tarde pensando nisso, gente, fora de brincadeira. Porque é tão lindo os discursos, é tão lindo, né, falar de Deus ali em cima de uma forma tremenda, né? Falar de Deus assim, porque, sabe... É tão fácil falar de Deus, né? E eu fiquei assim, encabulada. Não sei se essa palavra seria a palavra correta. Paz do Senhor, Fatinha. Então, aí o que aconteceu? Eu tava arrumando uns negócios aqui. Não, acredito que ele não. Ele pertence à plataforma. Eu coloquei uma foto que o Milei... pôs dele e com mais 4... onde o mito faz parte. Depois vocês olham nos meus stories, vocês vão ver lá. Eu peguei no Twitter, do Twitter do Milei. E ele coloca, né, ali como... a plataforma do mito é a plataforma que vem o anticristo. Isso eu não tenho dúvida, Mas voltando ao assunto, né, boa noite, Nanda. Sabe, aquele choro para falar da palavra, sabe? Aquele choro falando que o Brasil é do Senhor. Eu creio sim, o Brasil é do Senhor. Aliás, o mundo inteiro é do Senhor, né? O mundo inteiro é do Senhor Jesus. Não é privilégio do Brasil, mas o mundo inteiro é do Senhor Jesus. E eu pensando, muito pensativa, me lembrei de Jeremias. Por quê? Porque tem muitos, não sou só eu, são vários irmãos que têm a sua mente ligada, são vários irmãos que estudam a palavra, tá? São vários irmãos que estão vendo nisso algo muito perigoso. Sabe por quê? Em primeiro lugar, se aquele povo todo estivesse naquela avenida, preste atenção, se aquele povo todo estivesse naquela avenida, pedindo perdão a Deus dos pecados da nação brasileira, preste atenção, irmãos, pedindo a Deus perdão dos pecados da nação brasileira, pedindo a Deus misericórdia do povo brasileiro, tá? Eu diria para você, a palavra de Deus diz que se meu povo se humilhar, boa noite, Clara, se meu povo se humilhar,
se invocar o meu nome, confessar os seus pecados, eu virei e sararei a terra. Está escrito, é uma promessa. Mas não houve isso, não houve. Em momento nenhum eu escutei, vamos nos arrepender, vamos clamar ao Senhor por misericórdia, vamos fazer um arrependimento nacional, vamos nos vestir de saco e cinza, como o rei de Nínive fez quando Jonas foi pregar. Aquele pastor que estava lá, né, que foi o líder de tudo isso daí, em momento nenhum ele pregou arrependimento, em momento nenhum ele pregou que o Brasil é pecador, que o Brasil é um país corrupto, que o Brasil é um país cheio de perversão sexual, que o Brasil é um país que só vive de festa. Em momento nenhum foi feito isso, mas foi colocado que Deus acima de tudo, né? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Irmãos, sabe o que veio? Pois é, isso que eu estou falando, Clara. Nós estamos numa situação tremenda, minha irmã. Vamos entrar numa situação tremenda. O que me veio foi Jeremias. Jeremias no Brasil, tem os Jeremias do Brasil que estão pregando para a nação se arrepender. Estão pregando, não lutem contra Senaqueribe. Se arrependam. Não adianta lutar contra Senaqueribe. Senaqueribe foi colocado aí para trazer juízo sobre a nação brasileira. Entenderam? E Jeremias falava: não lutem contra o rei da Babilônia. Arrependam-se dos seus pecados e Deus vai guardar. E Deus vai guardar. Aí o que aconteceu? Lá no tempo de Jeremias, botaram Jeremias no calabouço e botaram os profetas, né? Os profetas que falavam que o povo queria, não, tem que avançar contra o rei da Babilônia, tem que ir para cima porque Deus vai dar vitória. Irmãos, é a mesma coisa que eu vi hoje. A mesma coisa eu vi hoje. Se preparem, meus irmãos, se preparem porque o negócio vai ficar feio. Eu posso estar muito enganada, eu quero estar enganada, eu quero estar enganada, eu não quero ter a percepção que eu tenho. Boa noite, Joelma. Eu não quero ter a percepção que eu estou tendo, tá? Encabeçou esse julgamento, não é perseguido. Engraçado que ele nunca é perseguido, né? Ele faz e nunca ninguém põe a mão nele, né? Não, o povo não tá, o povo quer bênção. O povo quer Deus para ter bênçãos, mas não quer Deus para se arrepender. Essa é a questão. O que eles estão fazendo? Juntando pecado sobre pecado. E o que vai ser feito com esse pecado sobre pecado? A ira de Deus vem sobre a nação. Então, meus irmãos, se você tem o seu coração como o meu, vai vir. Eu também acho, Luciana, também acho que a partir desse momento vai vir. Irmã Ruth, por que esse pastor não está sendo perseguido? Imagina, por que será, né? Por que será, né? Faz parte da grande loja, né? Faz parte do sistema. Faz parte do sistema do anticristo. Infelizmente, irmãos, eu digo para vocês, faz parte do sistema do anticristo. Nós temos que estar alertas, nós temos que estar ligados, entenderam? É tempo de nós estarmos com as nossas vidas no altar. Presta bastante atenção, não é tempo da gente brincar. O que foi feito hoje foi lindo. Eu me arrepiava, gente, fora de brincadeira, eu me arrepiava. Cantava no Nacional, me arrepiei. Cantou até o Vencendo Vem Jesus, né? Cantou lá. Eu me arrepiei, eu não vou dizer para você não. Tanto que eu me arrepiei que eu falava: Senhor, será que eu estou errada na minha percepção? Será que eu e outros irmãos estamos errados? Foi aí que depois que passou tudo, me veio na minha mente. O exército de fora já está aqui, o exército da capa preta já está no Brasil, está nas ruas do Brasil e ninguém está vendo. Digo para vocês, depois que veio na minha mente que nós estamos vivendo o tempo de Jeremias, aí eu compreendi. Irmãos, se preparem, porque Senaqueribe não vai sair daí. Pode ser até que ele saia, mas o espírito de Senaqueribe está sobre o Brasil. Entendeu? Eu me arrepiei. Gente, eu escutava o Nacional e me arrepiava, fora de brincadeira.
E vou te dizer, hein, o que ela falou, né, a esposa do mito, né, eu me arrepiei também. Eu falei, Jesus, será que eu tô errada? Meu Pai tem misericórdia. Só não me arrepiei com o outro lá, com mala cheia, porque a gente sabe que ali a coisa é séria. Ele tem o porquê estar ali, né? Em outro patamar da situação, Deus está também colocando à prova o povo que não conhece a Deus, entendeu? Deus está colocando à prova o povo que não conhece a Deus, porque o povo que não conhece a Deus, eles estão lutando por uma verdade da maneira que eles conhecem. Presta atenção, são dois grupos. É o grupo daqueles que conhecem ao Senhor, é o grupo daqueles que têm visão do céu, tá? Presta atenção. É o grupo daqueles que foram chamados para a vida eterna, mas muitos estão desviando e outros estão se agarrando na palavra. Escuta o que eu estou dizendo. E tem o outro grupo, que é o grupo daqueles que não conhecem a Deus, não entendem a Bíblia, não conseguem compreender, mas a mente deles está ligada para fazer o certo. Eles querem um país correto, eles querem um país que vá para frente, eles querem um país de trabalhadores. Porque, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós temos três grupos. O grupo da igreja que acordou. O grupo da igreja que está como Jeremias. Como o povo de Israel estava como Jeremias, ouvindo a voz do Pai. Nós temos o grupo que está ouvindo a voz do falso profeta. Presta atenção. E nós temos o grupo daqueles que não conhecem a palavra, mas têm uma vida reta. Têm uma vida condizente com o que a palavra de Deus diz. Anda na retidão, não faz mal para ninguém. Ele só quer viver a vida dele, ele só quer ter a família dele. Entenderam? Três grupos. É o grupo dos quentes, dos frios e dos mornos. Entenderam como é que é? Presta atenção, meu irmão. Naquela avenida hoje tinha dois grupos. Tinha os mornos e os frios. Fora daquela avenida estão os quentes, que estão buscando a Deus e buscando estar diante da presença do Pai, limpando as suas vestes. Esses são os quentes. Aqueles que estão se aproveitando da situação para falar de Deus, para usar o nome de Deus a seu benefício próprio, chama-se morno. Esses mornos Deus vai vomitar da boca. Escuta bem o que eu estou lhe dizendo. Estes mornos vão ser vomitados da boca de Deus. Você vai falar assim, a senhora é maluca, como é que a senhora tem coragem de falar uma coisa dessa? Não, meu irmão, está escrito na palavra. Está escrito. Lá em Laodiceia, Jesus falou com a igreja de Laodiceia, porque tu não és quente nem frio, é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Está escrito. Eu não estou falando porque eu estou falando da minha cabeça, não. Esses frios, aqueles que aguentarem ficarem vivos até o final de tudo que vai acontecer, esses vão passar ao milênio. Esses vão ser as nações do milênio. Vocês estão entendendo? Esses vão ser as nações do milênio. Nós temos que entender a palavra. Nós temos que entender o que está para acontecer. A gente não pode ser burro, meus irmãos. Presta atenção. Nós temos que buscar de Deus o entendimento da palavra. Entenderam? E eu quero, né? Depois que eu falei tudo isso, né? O discurso do início... Frios podem vir a Deus, exatamente, os frios podem vir a Deus. E deles vão ser julgados de acordo com o que eles entenderam. Eles vão ser julgados, eles não vão receber a marca da besta. Eles não vão receber. Os frios não recebem a marca da besta, mas os mornos recebem. Os mornos e as virgens loucas vão receber a marca da besta. Presta atenção, meus irmãos. Entendeu? Os mornos e as virgens loucas vão receber a marca da besta. A igreja quente, a igreja de Esmirna e Filadélfia e as 5 virgens prudentes são aqueles que estão do lado quente. Escuta o que eu estou dizendo. Então, cuidado para você não amornar. Fica esperto para você não amornar, para você não se transformar em um morno.
Gente, espera só um pouquinho que agora eu vou desligar o ventilador que tá me ressecando minha garganta. Só um minuto. Nós temos que entender o que está acontecendo aí. Não, os mornos, ele tem Deus no coração. Ele conhece a Deus, mas ele anda segundo o que ele acha que tem que ser. Entendeu? É como hoje, lá em cima, né, naquele palanque, tudo Deus vai, o Brasil é do Senhor e a nossa nação é do Senhor, mas em nenhum momento houve nada, alguém falando de arrependimento. Não. Não teve nada de arrependimento, nada, entendeu? Então, aqueles ali são mornos, eles agem segundo aquilo que tem na mente deles. Eles conhecem a palavra, mas não obedecem. Exatamente isso, são os desobedientes. Fazem tudo de acordo com o que eles acham que tem que ser. Cuidado, meu irmão, não vamos nos deixar cair nesse tipo de situação, porque a situação de Nimrod, a situação de Saul, lembra de Saul? Samuel atrasou para vir fazer ele atrasou, eu não me lembro agora, mas ele não chegou no tempo certo para fazer como é que diz, a oferta, né? Para sacrificar ao Senhor. Saul pegou e sacrificou. Saul pegou e sacrificou, porque Saul era desobediente, entendeu? Saul era um homem que agia segundo o que ele queria, entenderam? O sistema religioso em operação, exatamente, operação do erro, exatamente. Então, meus irmãos, prestem atenção, fiquem firmes com Jesus, porque a operação do erro tá vindo forte, vindo muito forte, e nós precisamos estar diante do Senhor. Mas vamos lá. Gente, a nossa live hoje vai ser um pouco mais extensa. Presta atenção. Eu vou ver se eu divido em duas partes. Vamos ver se eu consigo, tá? O assunto que eu vou falar é 6 de Gênesis. É um assunto que eu tenho que desenhar para vocês. Porque às vezes tem pessoas que... Exatamente. Ele virou idolatria. Exatamente isso. Idolatrando homens. Tanto é que, né? Ele foi colocado como salvador do Brasil. Deus não... Quer dizer, Deus é o segundo plano. Tanto é que o Malacheia, né? O Malacheia disse que eles vão lutar. O que eles não conseguirem, eles entregam para Deus. Meus irmãos, quando nós queremos lutar, nós entramos na presença de Deus e partimos para a luta de joelho, tá? Colocamos nosso joelho no chão e Deus faz a obra. Mas não, eles estão usando a força do braço. E Deus não age na força do braço. Entendeu? Ele nunca se colocou como salvador. Ele pode não ter se colocado como salvador, mas ele é tido como salvador da pátria. Ele é tido como um mito, tanto que é chamado de mito. Entendeu? E Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora, digo para vocês... Ele teve a oportunidade de entregar realmente o Brasil nas mãos do Senhor. Mas não se esqueça, ele assinou uma carta no mandato dele, uma carta que a presença de Deus, ele entregando o Brasil à rainha dos céus, assinou entregando o Brasil à rainha dos céus embaixo da assinatura da princesa Isabel. Não se esqueçam que eles trouxeram o coração de D. Pedro para fazer uma cerimônia para ter um incorporamento de D. Pedro. E tanto é que hoje foi cantado o hino da independência. Não esqueçam disso. Presta bastante atenção. Abram seus olhos. Nós não podemos ser cegos. Presta atenção, nós não podemos ser cegos. Ele trouxe o coração de D. Pedro para cá. Esse coração passeou pelo Brasil. Foi feito oferendas a este coração. A partir disso foi feito uma missa dentro do Alvorada, onde o Brasil foi oferecido à rainha dos céus e ele assinou embaixo da assinatura da princesa Isabel.
Porque ela foi a primeira mulher a oferecer o Brasil. Ela ofereceu o Brasil à rainha dos céus. Presta atenção, gente. Abram seus olhos. Abram seus olhos. Eu não me deixo intimidar. Eu, quando vi isso, eu falei, eu já não voto faz muitos anos. Eu não voto há muitos anos. Mais de 10 anos que eu não voto. Não voto. Desde que eu descobri que você não vota, você vai lá referendar o que eles vão fazer, você vai lá somente dar o teu ok para o que eles querem fazer. Então eu parei de votar. Não voto, não voto, não voto, não voto. Pra que vou entrar numa mentira? Não. Eu não faço, eu não gosto de mentira. Foi aí que eu desisti de votar na minha vida. E digo para vocês, mas eu tava orando por ele. Entendeu? Eu tava orando por ele. Pessoal, aqui nós fizemos 100 dias de oração por ele. Para Deus abençoar. Foi quando ele fez esse negócio aí. E eu falei, irmãos, de hoje em diante a nossa oração não é para ele. Nossa oração não vai para ele. A nossa oração é para Deus nos proteger do que está vindo aí. Boa noite, Alberto. Então, é desse jeito aí, Clara. É desse jeito. E o pior de tudo é que os brasileiros estão cegos. E os crentes do Brasil estão cegos. Não estão vendo isso, tá? Não estão vendo. E muitos nem sabem disso. Eu louvo a Deus porque Deus levantou o Assis para denunciar isso. E quando ele trouxe isso à tona, e com os vídeos, tudo, tem os vídeos, tem da cerimônia, tem tudo, entendeu? Tem os vídeos das cerimônias, tem tudo ali. Entendeu? Você lembra, né, Joelma? Nós temos 100 dias de oração, 100 dias de oração. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Coloquem a sua vida no altar. Quem vai livrar a nação brasileira, se tiver que livrar, é o Senhor Jesus. Mas o Senhor coloca o Senaqueribe, boa noite, Graciele, aí, não é por causa de nós, é por causa do povo, do pecado do povo, entendeu? Então Deus vai punir o Brasil através do Senaqueribe que está aí. Boa noite, Cleide. Mas vamos lá, irmãos, vamos ler então 6 de Gênesis. Eu quero que vocês prestem bastante atenção em cada palavra que eu vou ler, porque esse capítulo é um capítulo que faz você entender os dias de Noé, tá bom? O que foram os dias de Noé. O que aconteceu nesse período que Jesus disse que o final dos tempos seria como nos dias de Noé. Do passado Portugal, exatamente, passado Portugal e Brasil. Tanto é que veio daí, de Portugal, como é que diz? Veio o coração de Dom Pedro que está na igreja do Largo, acho que é isso, no Porto, se não me engano, que o coração dele está lá guardado, entendeu? É feitiçaria, né? Feitiçaria, infelizmente é feitiçaria. E foi feito para que incorporasse nele o espírito de Dom Pedro I. Nem o espírito de Dom Pedro I não deu jeito nele. É coisa triste. Você pensa que eu falo isso com alegria? Eu tô rindo aqui para não chorar. Isso é triste demais. Isso é tremendo. E ainda com pastores em volta. É isso que me indigna. Pastores sabendo o que estava sendo feito, mas porque é da loja, né? Da loja M. Então, todos fazem parte da loja M. Então, era necessário que as oferendas ao Beuzebu da loja M fossem feitas através do coração do Dom Pedro I. Entenderam? É isso aí, meus irmãos, é isso aí, coisa séria. Mas vamos lá, senão minha garganta aqui não vai aguentar. Diz assim, exata, a ideia ganha facilidade, as facilidades é que são um problema, né? Com o passar do tempo, quando homens começaram a se multiplicar sobre a terra, presta atenção. Com o passar do tempo, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, filhas lhes nasceram. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, presta atenção, vou parar aí, filhos de Deus. Quem era filhos de Deus? Ah, irmã Ruth, é os filhos de Sete. Não, não é. E eu provo para você que não é. Sabe por quê? Porque
quando o homem cai, ele perde a sua condição de ser chamado filho, ele perde o poder de filho. Abraão, que era um homem íntegro na presença de Deus, foi chamado de amigo de Deus, mas não foi chamado de filho de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus e não foi chamado filho de Deus. Daniel era um homem que Deus amava. Era um homem que foi achado em excelência, mas não foi chamado filho de Deus. Quando é que o homem vem ser chamado filho de Deus? Está em 1 João 1,12. Quer ver? Vamos lá. 1 João 1,12. Presta atenção. A gente tem que entender as coisas para a gente poder compreender o que está escrito. 1 João 1,12 diz assim. Espera um pouquinho, gente. 1 João 1,12, é isso mesmo. Espera só um pouquinho. Diz assim, oh meu pai, deixa eu ver aqui, só um minuto, gente. Ou é 2 João 2,12, espera aí. Diz assim que nós fomos chamados, está dando diferença na minha Bíblia. 1 João, vamos ver o 2 João 12. Não. Diz assim que nós fomos, é isso mesmo, 1 João 12. Que nós somos, o pastor, Daniel, João, João 1,12, né? Não é 1 João, é João, desculpa, gente, acho que eu anotei errado. 1 João 1,12. Desculpa aí. Me perdoe. Eu anotei errado aqui. Diz assim, ó. Mas a todos quanto o receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nós fomos chamados filhos a partir do momento em que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Aí sim, ele colocou o elo. Ligação, religou, nos religou, religião, religar. Nos religou como filhos de Deus outra vez. Então, esses filhos de Deus aqui não são homens, são anjos, tá? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, voltando a Gênesis 6, versículo 2, viram que as filhas dos homens eram atraentes e tomaram mulheres para si, todas as que escolheram. Então, os anjos tomaram mulheres para si de todas aqueles viram. Adonai disse, meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne, portanto, sua existência alcançará 120 anos. Mas eu vou ver antes aqui, eu vou entrar no livro de Enoque agora, presta atenção. Presta atenção no que o livro de Enoque vai dizer. Se não der para eu continuar tudo aqui hoje, a gente continua amanhã, tá? Porque é extenso. Então, presta atenção. Eles tomaram, os anjos tomaram para si todas as mulheres que eles viram que eram bonitas. Presta atenção aqui. Eu tô lendo o livro de Enoque, tá certo? No capítulo 6, diz assim: quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si, escuta isso, vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Deu para você entender até agora aí? Eu vou ler de novo. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhes filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas. Eram 200 anjos sentinelas
Eram 200 anjos guardiões que cuidavam dos homens, para que Satanás não viessem sobre eles. Olha isso aqui. E disseram entre si: vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Então eles quiseram fazer uma prole. Eles quiseram gerar filhos, eles quiseram vir e fazer uma raça diferente. A verdade é essa. Aqui sim, entra a raça da serpente, entra os filhos da serpente. Aqui sim, mas não Caim. Caim não. É esse aqui, ó. Quem são essas mulheres? Eram as filhas de Caim. Tem um outro livro apócrifo que diz que elas andavam nuas. Elas andavam nuas sobre a terra. E chamou a atenção dos anjos. Prestem atenção. Tá? Eram filhas de Caim. Disse-lhes então o seu chefe Samiasa: eu receio que não queirais realizar isto, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Então eles sabiam que eles estavam pecando, eles tinham consciência. Eles responderam em coro, os 200: nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano, e sim executá-lo. Entendeu? Exatamente o filme Cidade dos Anjos. É isso aqui. É isso aqui. Ali está contando sorrateiramente isso daqui. Presta atenção. Então, eles julgaram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiram. Então, eles sabiam exatamente. Não, é outra rebelião, Clara. Ela perguntou, mas esses anjos não são os anjos caídos com Satanás? Não, não. É uma segunda rebelião. São 200 anjos sentinelas, tá? É uma segunda rebelião. São 200 anjos sentinelas que cuidavam do povo. Entendeu? Olha aqui, ó. Então, eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiram. Eram ao todo 200 que, nos dias de Jared, haviam descido sobre o cume do Monte Hermon. Jared é o 6º na criação. Boa noite, Berenice. Clamaram-no, chamaram-no Hermon, porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. Ontem eu comentei, nesse cume desse Monte Hermon tem uma base da ONU. Por que será que tem uma base da ONU lá? Aí que era a pergunta que não quer calar, né? Seguindo aqui. Assim se chamavam os seus chefes. Olha os chefes desse conjunto de 200 anjos. Samiasa, o superior de todos. Ele era o chefe de todos eles. Araquiba, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Naraquijal, Azael, Armarós, Batarel, Ananel, Saqueil, Sansapeel, Satarel, Turel, Jonjael e Sariel. Eram esses os chefes de cada grupo de 10. Presta atenção, vai ouvindo. Todos os demais que estavam com eles tomaram mulheres e cada um escolheu uma para si. Essas mulheres eram as filhas da descendência de Caim. Então começaram a frequentá-las, quer dizer, ter relações, e a profanar-se com elas. Então eles profanaram seus corpos, que antes eram celestiais, agora eles eram já corpos corrompidos. E eles ensinavam-lhes, olha isso, gente, eles ensinavam, presta atenção, bruxaria, exorcismo, feitiços, familiarizavam-nas com ervas e raízes. O que é isso? É fazer um chá? Não. Eles faziam poções mágicas. Eles sabiam fazer
como é que diz? A mistura de ervas para ficar alucinado, para ficar dopado, para ter o que tem hoje aí. Não tem a maconha, não tem isso, não tem aquilo que o povo faz para ficar doido. É isso aqui que eles faziam. Então, eles familiarizavam-nas com ervas e raízes. Entre mentes, é o que se chama farmaqueia, feitiçaria. Não tem no Caldeirão da Bruxa, lá dos desenhos animados, ela colocando um monte de erva? É aquilo. Ela faz poções para deixar as pessoas enlouquecidas. É isso que eles faziam. Entremente, elas engravidaram e deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Você sabe o que é isso? 3.000 côvados de altura? O nosso côvado tem de 45 a 50 centímetros. O côvado é isso aqui, gente. É da ponta desse dedo ao cotovelo. Isso é um côvado. Agora você coloca 3.000 côvados de altura. Entendeu? Dançavam nuas na floresta. Exatamente. Exatamente. Olha, exatamente isso aí. Na tua região aí onde você mora, minha irmã, tem muita bruxaria que é feita desse jeito nas florestas que ainda restam aí. Principalmente na Suíça. Principalmente na Suíça. Aonde está o cerne, tá? Principalmente lá. Presta atenção agora aqui, ó. Deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Estes consumiram todas as provisões de alimento dos homens. E quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. Entendeu? Os gigantes, depois que eles mataram tudo que tinha para comer, já não tinha mais o que dar para eles comerem, eles começaram a devorar as pessoas, né? Começaram a tomar sangue, entendendo? Presta atenção. Também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis e os peixes, rasgando com os dentes as suas carnes e bebendo o seu sangue. Então a terra clamou contra os monstros. Escutou isso? A terra clamou contra os monstros. Irmãos, eu acho que nós não estamos muito diferente disso, né? Nós estamos hoje me mandaram, uma irmã mandou para mim um perfume, né? O vídeo de um perfume que tem o cheiro de cadáver. E tá sendo vendido por aí adoidado. Por que será que eles estão tão acostumados, até dizendo que nós vamos comer carne de gente? O que está acontecendo? Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O que eles faziam? Feitiçaria, bruxaria. Eles misturavam ervas. Mistura de ervas, irmãos, nada mais, nada menos que sabe o quê? Que o que eles estão fazendo na ciência, na pseudociência. Mistura de DNA. Eles estão misturando seres híbridos. Eles estão misturando gente com animal. Eles estão misturando gente com ferro. Eles estão fazendo de novo o mesmo que fizeram no tempo de Noé. Essa Iasca aí é outra dessa. É exatamente isso daí. É outra disso daí. Seguindo aqui ainda, vamos aqui ainda no livro de Enoque. Capítulo 8 do livro de Enoque diz assim: Azazel ensinou aos homens a confecção de espadas, facas, escudos e armaduras. Entendeu? E os seus olhos, olha aqui, ó, abrindo seus olhos para os metais e para a maneira de trabalhá-los. Entenderam? Jesus, Deus, aliás, ele não tinha, o homem ia levar um tempo para descobrir. Mas eles já vieram, trouxeram tudo isso. Tem uma seita Maitreya, o Maitreya que vai vir também, da nova era, né? Exatamente isso daí. É isso daí, gente, é isso daí. Santo Daime, exatamente, é o Santo Daime. Isso, são drogas alucinógenas. Entenderam? Olha aqui, ó.
Azazel ensinou aos homens a confecção de espadas. Lembra de Tubal-Caim? Lembra? Tubal-Caim trabalhava com o quê? Com o ferro, com os metais. Olha aqui, ó. Tubal-Caim foi ensinado por isso aqui, ó. Azazel ensinou aos homens a confecção de espadas, facas, escudos e armaduras, abrindo os seus olhos para os metais e para a maneira de trabalhá-los. Quer dizer, guerra. Vieram depois os braceletes. Escuta isso. Os adornos diversos, o uso dos cosméticos, o embelezamento das pálpebras. Tá ouvindo? Toda sorte de pedras preciosas e a arte das tintas. Por que eles fizeram tudo isso? Para corromper o corpo humano. Através da tinta, corrompe. São pigmentações que entram na pele e vão corrompendo o estado humano. E assim graçava uma grande impiedade. Eles promoviam a prostituição, conduziam aos excessos e eram corruptos em todos os sentidos. Samiasa ensinava os esconjuros e as poções de feitiços. Armaros, a dissipação dos esconjuros. Baraquiel, a astrologia. Cocabiel, a ciência das constelações. Astrólogo, entendendo? Ezequiel, a observação das nuvens. Araquiel, os sinais da terra. Sanziel, os sinais do sol. E Saraiel, as fases da lua. Isso tudo, não, o homem, Deus não tinha revelado para o homem. Eles ia ter o tempo certo de ser revelado ao homem, não era ainda para o homem. Mas eles desnudaram todo o sistema, mas trouxeram de uma maneira sórdida, trouxeram de uma maneira pecaminosa. Quando os homens se sentiram prestes a serem aniquilados, eles levantaram um grande clamor e seus gritos chegaram ao céu. Olha aqui, em Gênesis 6, 3, versículo 3 diz assim: Adonai disse: meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne, portanto sua existência alcançará 120 anos. O que é isso, irmã Ruth? É a idade que nós vamos viver? Também o homem chega no máximo 120 anos, não chega mais que isso. Aliás, raramente você encontra alguém com mais de 100 anos, raro. Mas isso aqui quer dizer, sabe o quê? 120 vezes 50. Como assim? Deus conta o tempo através de 50 em 50 anos. O tempo de Deus é contado por jubileus, 50 em 50 anos. Depois vocês olhem no meu feed, que eu coloquei lá o que representa os jubileus, o que Deus faz no jubileu. Jubileu é uma cerimônia pública celebrada a cada 50 anos, durante a qual os escravos eram libertados, as dívidas perdoadas. Depois vocês vão no meu feed e procurem, que eu coloquei hoje cedo, sobre jubileu. Entendeu? É até o 120, né? Ele vive dizendo isso, coitado. Ô, dó. Quer dizer, ele já foi pro buraco faz tempo, né? Agora, os que estão incorporando a máscara, aí é diferente, né? Aí é diferente. Mas vamos lá. Diz assim: os Néfilim estavam sobre a terra naqueles dias. Versículo 4 do capítulo 6. Os Néfilins, quer dizer, os gigantes, estavam sobre a terra naqueles dias. E também depois do quê? Do dilúvio. Quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas de homens, e elas lhe geraram filhos, estes eram os heróis antigos, os homens de renome. Estão entendendo? Vocês estão conseguindo fazer a ligação?
de uma coisa com a outra? Vocês estão conseguindo entender isso aqui, gente? Quem são esses homens de renome? Você lembra da mitologia grega? Lembra? Que é mito, né? Diz que é mito. Não, não é mito não, aquilo é verdade. Eu sinto em informar que aquilo ali foi tudo verdade. Você lembra que tinha o Minotauro? Lembra disso? Minotauro, metade homem, metade cavalo, né? Acho que é isso. Meu Minotauro, acho que é isso. Se eu tiver errado, alguém me fala aí. A sereia, metade peixe, metade mulher, né? Quem mais que tinha? Tinha os alados, né? Tinham vários que era metido. E tinha também os deuses, né? Zeus, né? É o todo, né? É o todo, né? Metade homem, metade todo. É Nárnia, né? Tudo isso. É isso aí tudo. Isso é verdade. Isso não é mentira. E é Medusa, exatamente. Isso não é mentira. Isto é verdade. Esses deuses que eles falam são esses aqui, ó. São os anjos caídos. Esses deuses que eles dizem, Zeus, Afrodite, Diana, essa turma toda é Deus, são anjos caídos. Deste período aqui, eles guerreavam entre eles, entendeu? Eles guerreavam entre eles, eles tinham filhos. Minha irmã, a coisa é séria, é mais sério do que você possa imaginar. E se você quiser entender o porquê você não pode largar das vestes de Jesus, é para você precisar entender isso aqui. O capítulo 6 de Gênesis é um capítulo, se você ler entendendo junto com o livro de Enoque, você não larga mais das vestes de Jesus, você não abandona. Porque é exatamente o que nós estamos revivendo de novo. Presta atenção, tem muita gente achando, lobisomem, vampiro, tudo isso daí é do tempo deles. Olha aqui o que diz, ó. Os Néfilim estavam sobre a terra naqueles dias, e também depois do quê? Depois do dilúvio. Isso ainda continua. Meus irmãos, preste atenção, você está achando que esse povo que domina o mundo, eles são o quê? Eles são Néfilins. Esse povo que domina o mundo não são gente, são Néfilins. Eles são os filhos da serpente. Essa filiação da serpente começa em 6 de Gênesis, mas Caim não é filho da serpente. Prestem atenção. Prestem bastante atenção. Entendeu? Então aqui, olha, seguindo aqui, Adonai viu que o povo sobre a terra era muito ímpio. O que está acontecendo agora, irmãos? A impiedade. Que todas as imaginações do coração deles pendiam sempre só para o mal. Eles eram maus. O que nós estamos vendo? Adonai arrependeu-se de ter feito a humanidade sobre a terra. Isso afligiu seu coração. Agora presta atenção aqui. Eu vou terminar isso aqui, ó. Adonai disse: eliminarei de toda a terra a humanidade que criei. E não apenas os seres humanos, mas os animais, seres rastejantes e aves no ar, pois me arrependo de tê-los feito. Presta atenção agora aqui. Presta atenção. Eu vou seguir agora no livro de Enoque, no capítulo 9. Escuta isso aqui. Então, lembra, ó, quando os homens se sentiram prestes a serem aniquilados, levantaram um grande clamor e seus gritos chegaram ao céu. Agora olha isso aqui. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do alto do céu e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra e todas as desgraças que sobrevieram. Escuta isso. Eles então falaram entre si, os 4 anjos que assistem diante de Deus. O clamor da terra deserta de homens bate mais uma vez as portas do céu. O clamor da terra deserta de homens bate mais uma vez as portas do céu. A vós, ó santos do céu, eles lá,
Invocam assim, desoladas as almas humanas. Não eram filhos, eram almas humanas. Levai o nosso lamento à presença do Altíssimo. Eles estavam clamando, eles estavam gritando, eles estavam rasgando o céu. Foi quando Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam, viram, porque Deus já não olhava mais para a terra. O pecado era tão grande que Deus não podia mais ver, porque Deus não pode com o pecado. Entenderam? Presta atenção agora aqui. Então eles falaram ao Senhor dos mundos, ao nosso Deus: Tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. O trono da tua majestade permanece ao longo de todas as gerações do mundo. O teu nome é santo e glorioso e louvado em todo o universo. Tudo foi feito por ti, criado, e conservas o domínio sobre todas as coisas. Tudo é claro e manifestado diante dos teus olhos. Tu vês tudo e nada pode ocultar-se da tua presença. Tu vês o que foi perpetrado por Azazel, como ele ensinou sobre a terra toda espécie de transgressão, revelando os segredos eternos do céu, forçando os homens ao seu conhecimento. Assim procedeu Samiasa. Presta atenção, Azazel é Lúcifer. Azazel foi a primeira queda. Aquela serpente que estava no jardim, ela estava possuída por Azazel. Ele é Lúcifer, que se chama hoje de Lúcifer, né? Que não deveria ter esse nome, porque ele não tem luz nenhuma, né? Então, o que se chama Satanás, Lúcifer, chama-se Azazel. O que ele colocou no mundo, agora Samiasa continua. Com certeza os dois conversavam entre si, né? Assim procedeu Samiasa, a quem conferiste o comando sobre os seus subalternos. Eles procuraram as filhas dos homens sobre a terra, deitaram-se com elas e tornaram-se impuros. Os anjos caíram da sua condição de pureza. Familiarizaram-nas com toda sorte de pecados. As mulheres pariram gigantes. Esses 4 anjos estão relatando a Deus. E, em consequência, toda a terra encheu-se de sangue e de calamidades. Exatamente, pastor, é adorado lá na terra da serpente, né? Na terra das 7 colinas. Agora clamam as almas dos que morreram. Para você ver o poder que tem quando a pessoa morre. Ele clama. Para Deus ninguém está morto, para Deus todos vivem. E o seu lamento chega às portas do céu. Os seus clamores se levantam ao alto, e em face de toda a impiedade que se espalhou sobre a terra, não podem cessar os seus queixumes. E tu sabes de tudo, antes mesmo que aconteça. Tu vês tudo isso e consentes. Não nos dizes o que devemos fazer. Então os anjos foram conversar com Deus, porque Deus estava quieto. Deus estava esperando alguma coisa ser manifesta. Então os anjos foram e perguntaram: o que nós temos que fazer? Então o Altíssimo, no capítulo 10 do livro de Enoque, o Altíssimo, o Santo, o Grande, tomou a palavra e enviou Uriel, tá? Um dos 4 anjos, enviou Uriel ao filho de Lameque. Quem que é o filho de Lameque? Noé. Com a ordem seguinte: dize-lhe em meu nome. Falou Uriel, você vai lá e fala no meu nome. Esconde-te. Mandou Noé se esconder. Olha o recado para nós. Olha o recado para nós, dias de Noé. O Senhor manda dizer também para nós: esconde-te. E anuncia-lhes o fim próximo, pois o mundo inteiro será destruído. Um dilúvio cobrirá toda a terra e aniquilará tudo o que sobre ela existe. Deus manda comunicar a Noé que vem vindo um dilúvio sobre a terra, vai destruir tudo. Vai destruir tudo. Comunica-lhe que ele poderá salvar-se.
Comunica. Ele poderá salvar-se. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Jesus está voltando e nós estamos comunicando que aquele que quiser tem a salvação se adentrar a arca de Jesus Cristo, o sacrifício da cruz. Entendeu? E que seus descendentes serão mantidos por todas as gerações do mundo. Olha isso que lindo. Comunica-lhe que ele poderá salvar-se e que seus descendentes serão mantidos por todas as gerações do mundo. Hoje o que ele está fazendo? Comunica que a vida eterna está chegando. Salva a ti e a tua família. Ora, busca Deus. E a Rafael disse o Senhor, olha agora isso aqui. Amarra Azazel de pés e mãos e lança-o nas trevas. Cava um buraco no deserto de Dudael e atira-o ao fundo. Deposite pedras ásperas e pontiagudas por baixo dele e cobre-o de escuridão. Então ele está mantido, amarrado, escondido. Deixa-o permanecer lá para sempre e veda-lhe o rosto para que não veja a luz. No dia do grande juízo, ele deverá ser arremessado ao tremedal de fogo. Que grande juízo é esse? O juízo do trono branco. Purifica a terra corrompida pelos anjos e anuncia-lhe a salvação. Então é para anunciar para a terra. A terra, a terra, a terra. Aonde se enterra, onde se planta, é essa terra que ele está falando. Anuncia-lhe a salvação, para que termine os seus sofrimentos e não se percam todos os filhos dos homens, em virtude das coisas secretas que os guardiões revelaram e ensinaram aos seus filhos. Estão entendendo? Toda a terra está corrompida por causa das obras transmitidas por Azazel, e ele atribui todos os pecados. A ele atribuir todos os pecados. E a Gabriel disse o Senhor, levanta a guerra entre os bastardos. Quem que são os bastardos? São os néfilins. Os monstros, os filhos das prostitutas, aliás, das prostituídas, e extirpa-os do meio dos homens, juntamente com todos os filhos dos guardiões. Irmãos, eles tinham relações sexuais até com animais, tá bom? Só para você ter ideia. A situação é tremenda. Instiga-os uns contra os outros, para que na batalha se eliminem mutuamente. Então, Deus mandou que Gabriel fizesse com que eles se matassem uns aos outros. Não se prolongue por mais tempo a sua vida. Nenhum rogo dos pais em favor dos seus filhos deverá ser atendido. Quer dizer, aqueles anjos, se tivessem rogando pelos filhos, não era para ser atendido. Eles esperam ter vida para sempre, e cada um viva 500 anos. A Miguel disse o Senhor, vai e ponha ferros a Samiasa. Samiasa era o chefe disso aqui tudo. Exatamente, pastor, é uma Sodoma e Gomorra. Exatamente. Vai e ponha ferros a Samiasa e os seus sequazes, quer dizer, os subordinados, que se misturaram com as mulheres e com elas se contaminaram de todas as suas impurezas. Quando os seus filhos se tiverem eliminado mutuamente, e quando os pais tiverem presenciado o extermínio dos seus amados filhos, quer dizer, os anjos, né, que caíram, amarra-os por 7 gerações. Por que 7 gerações? Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Nos vales da terra, até o dia do seu julgamento, porque o julgamento do trono branco será ao fim do 7º milênio. Por isso são 7 gerações, tá bom? Até o dia do seu julgamento, até o dia do juízo final. Por isso são 7 gerações. Nesse dia, eles serão atirados ao abismo de fogo, na reclusão e no tormento, onde ficarão encerrados para todo sempre. Você já leu na carta de Judas que lá diz assim que nós vamos julgar os anjos? Não são os anjos que estão no céu com o Senhor, não, são esses anjos aqui.
A Bíblia diz em Judas, no livro de Judas, que nós vamos julgar os anjos. São esses daqui, irmãos. São esses 200 anjos sentinelas. Como é que nós vamos julgar? As nossas vidas vão julgar eles. A nossa postura diante de Deus vai ser o julgamento sobre eles. Entendeu? Olha aqui, ó. Escuta isso agora. Nesse dia, eles serão atirados ao abismo de fogo, na reclusão e no tormento, onde ficarão encerrados para todo sempre. E todo aquele que for sentenciado à condenação eterna seja juntado a eles. Todo aquele que for sentenciado, à condenação eterna, todos os homens que forem sentenciados à condenação eterna. E sejam com eles mantidos em correntes até o fim de todas as gerações. Extermina o espírito dos monstros. Junta-me com todos os filhos dos guardiões, porque eles maltrataram os homens. Purga a terra de todo ato de violência. Toda a obra má deve ser eliminada. Que floresça a árvore da verdade e da justiça. O sinal da bênção será o seguinte: as obras da verdade e da justiça sempre serão semeadas na alegria verdadeira. Então florescerão os justos e haverão de viver até gerarem 1000 filhos, e completarão em paz todos os dias da sua juventude e da sua velhice. Então toda a terra será cultivada com justiça, inteiramente plantada de árvores e cheia de bênçãos. Toda espécie de árvore boa será plantada sobre ela, igualmente videiras, e as videiras produzirão uvas em abundância. De todas as sementes que foram semeadas, uma medida produzirá 1000 outras, e uma medida de olivas dará 10 culpas de óleo. Purifica a terra de todo ato de violência, de toda injustiça, de todo pecado e impiedade. Elimina toda a impudícia que sobre ela se pratica. Todos os homens serão justos, todos os povos me prestarão honra e glória, e todos me adorarão. E a terra então ficará expurgada de toda maldade, de todo pecado, de toda praga, de todo tormento, e nunca mais mandarei sobre ela um dilúvio, ao longo de todas as gerações, por toda a eternidade. Aqui ele já está trazendo o milênio junto, entenderam? Ele já está indo, porque para Deus não existe passado, presente e futuro, não, tudo é a mesma coisa, tudo está no mesmo tempo. O Senhor aqui está dizendo, o mundo vai sair do pecado, ele já está caminhando lá para a vida eterna. Entendeu? Olha aqui, naqueles dias eu abrirei as câmeras dos depósitos da bênção do céu, e deixá-las-ei derramar sobre toda a terra, sobre as obras e os trabalhos dos filhos dos homens. Então a verdade e a paz juntar-se-ão por todos os dias da terra e por todas as gerações dos homens. Deu para entender? Vou seguir aqui. Presta atenção agora. Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Adonai. Lembra que ele mandou que Uriel, né? Uriel fosse e avisasse para Noé para ele se esconder, porque Deus ia trazer um dilúvio sobre a terra. Olha aqui, ó. Eis a história de Noé em sua geração. Noé era um homem justo e sincero. Noé andou com Deus. Noé foi o pai de 3 filhos. Lembre-se que Noé era descendente de Enoque. Noé era descendente de Enoque. Lá no livro de Enoque fala que quando Noé nasceu, ele era diferente de todo mundo. E quando Noé nasceu, quando Noé nasceu, eles ficaram tão apavorados de ver Noé, porque ele parecia um anjo, que eles correram para Enoque para perguntar o que estava acontecendo. E Enoque falou para Matusalém, que era avô de Noé, e disse, não, ele é diferente porque nele vai se completar tudo que eu tenho para terminar na terra e para recomeçar a terra de novo. Olha aqui.
A terra estava corrompida diante de Deus, estou no versículo 11, repleta de violência. Deus viu a terra e sim, ela estava corrompida, pois todos os seres vivos haviam corrompido seus caminhos sobre a terra. Deus disse a Noé: o fim de todos os seres vivos se aproximou de mim, pois a terra se encheu deles com violência. Eu os destruirei como a terra. Faça uma arca de madeira de gofer. Construa a arca com compartimentos e cubra-a com piche, por dentro e por fora. Eis como você deve construí-la. O comprimento da arca deve ser cerca de 137 metros, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Era um prédio apartamento, né? Faça uma abertura de cerca de 45 centímetros abaixo do teto, para a luz do sol entrar. Coloque uma porta a seu lado e construa com 3 pavimentos, o inferior, o segundo e o terceiro. Então eu mesmo trarei as águas do dilúvio sobre a terra, para destruir de sob o céu todo ser vivo que respira. Tudo o que há sobre a terra será destruído. Eu, porém, estabelecerei a minha aliança com você. Então Deus recomeçou a terra com Noé. Entre na arca você, seus filhos, sua mulher e a mulher de cada um dos seus filhos com você. De todos os seres vivos, de todas as espécies de seres vivos, traga 2 para dentro da arca, para mantê-los vivos com você. Um macho e uma fêmea. De todas as espécies de aves, gado e animais rastejantes sobre o solo, 2 virão a você, para serem mantidos vivos. Leve também de todos os tipos de alimentos comestíveis e recolha-os para si mesmo. Esse deve ser o alimento para você e para eles. Isso é o que fez Noé. Ele cumpriu tudo o que Deus lhe ordenou fazer. Irmãos, vocês entenderam isso? Eu aqui trouxe uma parte do livro de Enoque. Eu vou amanhã fazer mais uma seleção aqui para ver o que eu posso trazer para vocês entenderem mais um pouco do que eu passei aqui hoje. No livro de Jazar, vai, minha irmã, vai dormir. São 2 da manhã já na França, em Paris. Vai lá, amanhã você termina de ouvir. Eu vou fazer uma seleção amanhã de mais alguns capítulos que correspondem a isso aqui para vocês entenderem. E também vou ler o livro de Justos sobre como aconteceu a entrada da Arca de Noé para vocês entenderem. O livro de Justos também consta na Bíblia. O livro de Justos fala lá em Josué, ou o livro de Jazar, né? Jazar. Então, são livros que complementam, são livros que eram para estar no cânon, mas infelizmente não colocaram. Mas o Senhor nos deu as graças de achar, né? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham compreendido. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou desenhando para vocês tudo isso, por quê? Porque você precisa entender que nós estamos vivendo os dias de Noé. E vivendo os dias de Noé, nós precisamos estar preparados para escutar a trombeta soar. Porque como Noé foi tirado para a arca, para estar fora do dilúvio, aliás, está sobre as águas, assim o Senhor vai nos tirar da ira também. Mas você precisa dar valor a essa mensagem, você precisa entender essa mensagem, você precisa saber que a arca hoje é o sacrifício de Jesus. Você precisa crer que Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou tão infeliz, meu irmão. Para com esse mimimi de ser infeliz. Para com isso. Você é um felizardo. Você é um bem-aventurado porque o Senhor te chamou para sair desse mundo corrompido e entrar na arca. A arca hoje é Jesus Cristo. Entra na arca. Faz a vontade de Deus. O trem já vai passar. Aliás, já está na estação, pronto para ir embora.
Se coloca, meu irmão, na presença de Deus, entrega teu caminho ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, nós estamos diante da tua presença, Senhor, te louvando e bendizendo, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que mandou o seu Filho unigênito para que morresse por nós, para nos salvar. Como o Senhor salvou a Noé e a sua família daquilo tudo, daquela corrupção que estava acontecendo, o Senhor hoje nos convida também para entrar na arca. O Senhor mandou os seus servos, os profetas, nos avisar que Jesus está voltando e não vai demorar. Jesus está aí, às portas. E o Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos a entenderem tudo isso. Ajuda os meus irmãos a compreenderem tudo o que está acontecendo. Ajuda, Pai, e nós possamos estar firmes na tua palavra. Que nós possamos estar a cada dia mais nos purificando, nos santificando para ver a volta de Yeshua HaMashiach. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos pela vida de cada irmão aqui. Te louvamos, Senhor, por tudo. Te agradecemos, Pai. Nós não temos merecimentos, mas os méritos são de Cristo Jesus, o Senhor. E eu te agradeço por poder ser uma porta-voz da tua palavra para os meus irmãos aqui. Eu não sou nada, não sou ninguém. Sou um vaso de barro que todos os dias está na roda do oleiro. Mas o Senhor me convidou para trazer um pouquinho do meu entendimento na palavra. E é isso que eu estou fazendo. E eu te peço, abençoa os meus irmãos, abençoa a mim, abençoa todos nós. Nos prepara, Senhor, para estar contigo nos ares em breve. E vai ser muito breve. Te agradecemos por tudo, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmã, não vi nada. Como foi o dia na Paulista? Ah, foi um frevo, minha irmã, foi um frevo. Depois você escuta ao início da live que você vai ver, tá bom? Fiquem na graça de Jesus, meus irmãos, que minha garganta já está indo para o espaço, tá bom? Que o Senhor abençoe a todos. Fiquem firmes, não esqueçam. O trem já está apitando. Pi, pi, pi. Está chamando, né? Desfaçam das suas bagagens. Porque em poucos momentos vocês estarão indo para a terra prometida. Vocês estarão indo para a Nova Jerusalém. Entrem, tomem seus assentos, porque o trem vai partir. Amém? Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.